Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nossa Escola Bíblica Modular. Hoje estaremos falando sobre o livro de Apocalipse. Solta a vinheta! Então, gente, estamos chegando ao fim do nosso módulo de estudo, né? Foram 4 módulos, mais um módulo inicial, né? 4 aulas, né, desse módulo. E hoje estaremos falando sobre um livro que é muito temido por alguns crentes. É um livro que ele realmente assusta, né? É um livro complicado. Eu devo falar que foi o primeiro livro que eu li da Bíblia, todo, né? E não entendi nada da primeira vez que eu li, porque realmente é um livro que é muito complicado para nós. É o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é o livro profético do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento tem muitos livros proféticos, o Novo tem apenas Apocalipse. Tem profecias e partes apocalípticas em outros textos, né? A gente pega, por exemplo, o sermão apocalíptico de Jesus, em Mateus 24, a gente pega 1ª e 2ª Tessalonicenses, tem muita questão sobre volta de Cristo, sobre os fim dos tempos, né? A gente pega, por exemplo, também o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, fala muito sobre sobre o novo corpo, sobre como vai ser essas coisas. Então, não é só o livro de Apocalipse que fala sobre as últimas coisas, né? Mas o livro de Apocalipse é um livro especial, porque esse é o tema dele. A palavra Apocalipse ali, a tradução literal é revelação, né? Alguns vão ter no texto lá como revelação, né? E a ideia é sobre revelar as coisas que estão ocultas, trazer uma mensagem sobre o fim. É o último livro da Bíblia, né? Ele fecha ali o cânon dos 66 livros. Novamente, se você não sabe o que é cânon, olha no primeiro vídeo. E ele revela sobre como que Deus ele vai fechar toda a história ali. Então, é um livro muito importante. Ele é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente no ano 95 depois de Cristo, enquanto ele estava prisioneiro na ilha de Patmos, né? Esse livro ele é escrito a 7 igrejas, né? Claro que há uma discussão sobre o que seriam essas 7 igrejas. Algumas pessoas vão entender que essas 7 igrejas elas representam a igreja durante o tempo, mas a gente vai entrar quando a gente falar um pouco sobre interpretação de Apocalipse. Mas a verdade é que essas 7 igrejas eram 7 igrejas que existiam ali na região da Turquia hoje em dia, né? Mas são 7 igrejas ali que receberam essa carta. Então, essa é uma carta que foi enviada pelo apóstolo João. E é interessante a gente pensar a importância desse texto, porque João era o último apóstolo vivo, né? No final do 1º século, todos os apóstolos já haviam morrido e João era o último vivo ainda. Então, é uma transição de eras ali, né? A era apostólica agora para a igreja primitiva, né? A igreja inicial, ali, a igreja que já começa a não ter mais nenhum apóstolo vivo. Então, é interessante a importância desse livro. Sobre a interpretação de Apocalipse, existem diversas linhas interpretativas. Justamente por ser um livro muito simbólico, um livro com muitas questões ali, ele levanta linhas de interpretação. Eu coloquei 4 linhas, 4 caminhos que são seguidos para a interpretação de Apocalipse, para a gente ter uma ideia. Primeiro é o preterismo. Qual que é a ideia do preterismo? É uma palavra difícil, né? Preterismo. Mas a ideia do preterista é que as coisas que estão narradas em Apocalipse já aconteceram. Apocalipse estaria falando sobre algo que já aconteceu no passado, mas que seria o futuro dele. Então, os preteristas vão entender que, a maioria, né, dos preteristas vão entender que Apocalipse foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, e o que é narrado ali está relacionado com a queda de Jerusalém no ano 70. A queda de Jerusalém foi um momento ali onde ainda não era imperador, né, era o general. Tito ele invade ali e a morte de mais de 1 milhão de judeus, foi um momento terrível, né? Jesus fala sobre isso em Mateus 24. E os preteristas vão entender que Apocalipse trata sobre isso. Alguns vão entender que isso trata sobre a queda do Império Romano também. Mas a ideia é que aconteceu. Então, Apocalipse aconteceu. O futurista, né, a ideia do futurismo, é a ideia de que tudo que está narrado em Apocalipse é referente ao futuro. Então a ideia é que a partir de Apocalipse 6, aquilo ainda não aconteceu. Então Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o finalzinho, 18 ali mais ou menos, tudo aquilo ali ainda vai acontecer no momento próximo ao fim dos tempos. Então é alguém que ainda está aguardando ali para ver os sinais, quando vai começar aqueles eventos vão se desenrolar ali no final dos tempos. O historicista, que é uma terceira linha de visão sobre isso, ele vai falar que
as coisas de Apocalipse 6 a 18 estão acontecendo na história. Então, tipo assim, não quer dizer que no final do tempo tudo aquilo vai acontecer em ordem, mas não, aquelas coisas já estão acontecendo. Em momentos históricos representam a abertura de selos, representam trombetas. Então, coisas que foram acontecendo na história são ligadas ao que aconteceu, o que é descrito em Apocalipse. É como se Apocalipse contasse toda essa história aí. E o idealista vai falar que a ideia não é sobre acontecer ou não acontecer. A ideia é sobre o princípio que está ali. Então, tudo que é narrado em Apocalipse acontece com o crente. Aconteceu no passado, acontecerá. Mas não necessariamente que vai acontecer na realidade factual. Eu acredito que a melhor linha para entender isso seja uma combinação de ambas, né? Seguindo a ideia de Apocalipse 1,19, que diz: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Eu acredito que a melhor ideia é você entender que todas essas linhas têm algo a contribuir na sua interpretação. Por exemplo, preterista. Aquelas profecias dadas às igrejas ali, as 7 igrejas, aconteceram com as 7 igrejas, porque eram 7 igrejas que existiam. O futuro, a ideia do futuricista, né, ou do futurismo. Ainda há coisas a acontecer que não aconteceram, que estão narradas em Apocalipse. Então a gente tem uma expectativa de que ainda coisas vão acontecer. Então o Apocalipse traz uma mensagem sobre o futuro também. O historicista vai narrar algumas coisas ali que eu entendo que aconteceram de fato e estão acontecendo na história. Porque as coisas que são narradas em Apocalipse, elas têm princípios de coisas que vão se desenrolando. Por exemplo, a vinda do anticristo. Quando vai ver em 1 João, né, e alguns outros momentos do Novo Testamento, tem a ideia de que, olha, sim, o anticristo ele vai vir como um indivíduo, né, na 2 Tessalonicenses fala disso, mas também o espírito do anticristo já está no mundo. Então todos os sinais dos tempos, né, anticristo, apostasia, essas coisas vão acontecer, mas já acontecem também hoje. Então a ideia do historicista não está errada completamente, tem um valor nela. E o idealista também, porque os princípios ali da guerra, do bem e do mal, estão também nas nossas vidas, né? A questão do reino de Deus, do reino do inimigo, o confronto, todas aquelas coisas estão no meio da igreja também. A ideia das 7 igrejas, elas representam, eu acredito, né, que não apenas 7 igrejas naquele tempo, mas também são um retrato de igrejas que a gente vê hoje. Tem igrejas que se parecem mais uma ou com outra das igrejas de Apocalipse. E aquilo que é narrado para elas, vale para essas igrejas hoje, a gente tem que compreender qual que é o princípio por trás disso. Então, essas 4 linhas unidas trazem uma interpretação melhor sobre Apocalipse. Temas escatológicos importantes em Apocalipse. 4 temas aqui que eu destaquei, mas tem outros, né? Claro que eu destaquei alguns aqui para a gente terminar esse vídeo hoje, né? O já e o ainda não é a ideia de que, em algum momento, no momento da morte e ressurreição de Cristo, foi inaugurado o reino de Deus. Cristo já reina sobre esse mundo, mas ainda não plenamente. Por quê? Porque a gente sabe que Cristo reina, a Bíblia fala que é chegado o reino de Deus, mas a gente ainda vê o mal e a morte no mundo. Como que isso é possível? É a ideia de que já aconteceu isso, mas ainda não plenamente. Nós já temos o Espírito Santo, mas ainda não estamos plenamente livres do pecado, porque ainda temos a presença do pecado. Então a ideia de que nós estamos num tempo que ele é um tempo muito estranho, porque ele tem a ação do reino futuro, da nova era, da vinda de Jesus, do tempo da eternidade, mas ao mesmo tempo ele também tem efeitos do pecado da era comum, né? Então é um tempo diferente. Apocalipse fala muito sobre isso. A soberania de Deus, a gente vê que Apocalipse é o livro da vitória de Cristo e da igreja. Então a gente vê que Deus é soberano ali, Deus ele vence seus inimigos no final, que Jesus, né, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, no início ali das narrativas mais divisões, Apocalipse 5 e 6 ali, Cristo toma, né, o livro com os selos na mão de Deus. Então, a ideia ali é do controle sobre o que se desenrolaria na história. Então, Cristo está no controle da realidade. Outro tema importante é a realidade do sofrimento. A igreja vai sofrer, a igreja sofre durante todo o período de sua existência, a igreja sofreu naquela época. João estava escrevendo a igreja que estavam sendo perseguidas, tanto perseguidas fisicamente, quanto também perseguidas dentro de si mesmo, porque a igreja estava se corrompendo. Então a igreja estava sofrendo conflito com o mal o tempo todo. E isso vai acontecer o tempo todo. E no fim isso vai se materializar ali em figuras, né, como a besta que emerge da água, a besta que emerge da terra, o anticristo. Então são situações ali que exaltam a questão do sofrimento. Mas também
o quarto ponto aqui dos temas teológicos, o fim do sofrimento é uma realidade também. No fim de Apocalipse, nós vemos que o mal vai ser vencido e haverá um reino de paz, onde o sofrimento não vai ter mais lugar. Então, Apocalipse tem muitos temas teológicos, mas principalmente ele traz uma ideia positiva. Ele não é um livro assustador, mas é um livro de vitória de Cristo sobre o mal. Sobre alguns perigos da leitura de Apocalipse, é a questão da escatologia, né? Colocando Apocalipse e escatologia. A gente tem que ter cuidado com alguns literalismos exagerados. Por exemplo, a gente vê alguns literalismos sobre o chip da besta, né? As pessoas falam, não, mas a marca da besta ali era um chip. A gente vai olhar depois, vai ver que tem a marca do cordeiro também, era um chip. Qual que é o sentido disso para o primeiro século? Nem existia computador, como é que existia chip? Então a gente tem que ter cuidado com esses literalismos. A gente tem que ter cuidado com a má leitura dos simbolismos também. E temos que ter cuidado com o tipo de escatologia de jornal, que é a ideia de você fazer escatologia olhando o jornal do dia. Né? Aconteceu uma coisa, poxa, isso aqui tem Apocalipse. E começa a fazer uns links de algumas situações apenas para que tudo se encaixe dentro da sua ideia. Nós temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, um tipo de leitura aqui que a gente pode fazer de Apocalipse, da escatologia simbólica, é buscar olhar para o Antigo Testamento, ler aqueles símbolos com a luz do Antigo Testamento. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Pegue ali aquela figura, né, que levanta do mar, a besta que emerge do mar. Depois, leia a descrição dela. Leia como é que ela é descrita. Né? É uma besta que emerge do mar, que tinha 10 chifres, 10 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão poder e o seu trono e grande autoridade. Isso é Apocalipse 13. Agora pega aí, eu não vou ler aqui não, mas pega na sua Bíblia e leia Daniel 7, de 3 a 7. Lá vai falar sobre algumas bestas também. Você vai ver como que a linguagem que é usada em Apocalipse bebe da fonte de Daniel para falar sobre um poder ali de uma besta que emerge do mar, sendo que mar representa povos. Então, é possível ler os símbolos de uma forma correta, mas nós temos que sempre ter cuidado e olhar para as referências que o autor estava usando, porque o autor de Apocalipse é João, um judeu, que estava falando para a igreja, mas usando os símbolos judaicos, da escatologia, da leitura apocalíptica judaica. Concluindo aqui, lendo e compreendendo, Apocalipse vai ter muito uso de números, de símbolos, ele vai usar muito essa questão da numerologia também, e vai ter também a questão de narrar ali as doutrinas das últimas coisas. Como que a gente pode ter um cuidado para entender melhor Apocalipse? Olhando para as outras literaturas escatológicas do Novo Testamento. Compare com Mateus 24, com 1 e 2 Tessalonicenses, com 1 Coríntios 15, para você ter uma leitura mais saudável. Por quê? Porque esses outros textos não são tão simbólicos, são mais claros. Então, use o texto mais claro para ler o texto mais difícil. Essa é uma forma de hermenêutica, de interpretar o texto. E por fim, aqui, para a gente fechar, na revista fala um pouco sobre isso, né? Então vocês podem olhar na parte sobre lendo e compreendendo, a ideia da leitura do livro. Seria ele uma leitura cronológica ou seria uma leitura de um paralelismo progressivo? Na revista eu explico um pouco sobre isso aí, vocês podem dar uma lida ali também, mas a gente tem que buscar entender melhor o texto para poder ter uma leitura que traga menos dificuldades. Não vai ter uma leitura que não tenha dificuldade nenhuma, o livro de Apocalipse é um livro muito complicado, mas que Deus possa nos abençoar na leitura desse livro, no estudo desses textos, entendendo que eles têm valor para nós sim. Por isso nós temos que nos esforçar para aprender mais. Então aqui a gente finaliza a nossa aula sobre Apocalipse e esse nosso módulo de introdução do Novo Testamento. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui, que o Senhor possa continuar te abençoando, te dando discernimento, vontade de estudar. Quero que você possa continuar se aprofundando na palavra do Senhor, lendo a lição, lendo os textos bíblicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, curta o vídeo, compartilhe com alguém e que a gente possa estar novamente se reunindo no próximo vídeo. Nos siga também nas nossas redes sociais e até!